isso, vai um pouco de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar os amados a abrirem vossas vidas no Salmo 103. Salmo bem conhecido pelos irmãos. Olha, nós vamos dizer glória a Deus. Vou estar lendo todo o salmo. Se acharem que puderem ficar de pé, reverência a palavra do Senhor. E diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juros a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe como somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém, amados? Que nós possamos, nessa noite, bendizer ao Senhor, engrandecer o seu nome. Amém? Porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Amém? Não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei o que você passou, o que você está sentindo, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe aquilo que você tem pedido a Ele, tem manifestado diante dele. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele irá agir na hora certa, no momento certo. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite. Primeiramente, te agradecer por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para poder te adorar, te bendizer. Deus, e dê graças ao Senhor, meu Deus, que só Tu és digno. Não há outro Deus a quem nós possamos adorar e possamos glorificar, Senhor, Senhor. Tu és Deus de agora, Deus de sempre, Deus de eternamente. És o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, Deus. Sempre conosco, toma a direção desse culto, Pai. Vai adiante, Senhor, de tudo que será realizado aqui nessa noite, Senhor. Venha ser para o louvor e glória do Teu nome. Assim que nós choramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, na presença do Senhor, para o adorar em espírito e em verdade. Porque é esse que o Pai busca, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Saímos de casa, Pai, para te adorar, para bendizer teu santo nome, para contemplar tua face, porque o Senhor vive e reina, porque o Senhor está aqui no nosso meio, porque o Senhor se fez homem e habitou em nosso meio. Aleluia!
Espírito
Salve a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É sempre um motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu sempre gosto de falar isso, né? Que quando eu vim para o Betel Brasileiro, foi uma das igrejas que eu comecei a visitar, a frequentar. E foi aqui que Deus começou a tocar, ministrar o meu coração em relação a chamado, a tantas outras coisas que Deus tinha para a minha vida. E toda vez que eu venho aqui, eu fico com o coração muito alegre de poder ver essa obra, de poder reencontrar os irmãos, de poder ver a graça do Senhor realmente sobre a vida de cada um, que possamos nesse momento nos alegrar. Eu trago um abraço do meu pastor, o pastor Jailson, mas é Félix, o pastor Jailson Félix, ali da igreja do Betel Zona Sul, aqui em Mangabeira, fica ali no Mangabeira 2,
e é o xará do pastor Jair Amaral. Quando eu digo que eu sou da igreja do pastor Jair, eu tenho que dizer que é Félix, senão o pessoal pensa que é o Amaral, que é o pastor de vocês. Eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, pelo pastor, e por isso estamos aqui, né? Teve, eu acho que faz pouco mais de um mês, pouco mais do que isso, o pastor Jair Amaral esteve pregando lá na nossa igreja, e pela graça e misericórdia de Deus, estou auxiliando o pastor Jailson Félix lá na igreja, liderando a juventude, e Deus tem feito também grandes coisas em nosso meio, né? Hoje eu estou aqui fazer igual meu pastor Jailson Félix, uma mulher mais linda do que a minha esposa, está aqui na frente me acompanhando. E eu trago um abraço também de toda a nossa congregação ali em Mangabeira 2, na Petrópolis Zona Sul. Irmãos, nessa noite nós estaremos meditando um texto já conhecido por nós, de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler a partir do versículo 1. Uma história muito conhecida, principalmente do ponto de vista de Naamã, né? A gente canta canções a respeito de Naamã, a gente conhece essa história, e hoje nós estaremos meditando, vendo os personagens aqui presentes nessa história tão maravilhosa, a qual toca sempre os nossos corações. Olha o que o texto vai nos dizer, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Você encontrou aí, amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra vai dizer, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeitoso, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era um homem herói, valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Vamos ler até aí. Vamos orar nesse momento? Deus amado, Deus poderoso, santo e justo, nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos impulsionou pelo Teu Espírito Santo para virmos até este lugar. Nós cremos que verdadeiramente a Tua palavra é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, Deus. Por isso nós rogamos a Tua graça e misericórdia nesse momento, que possa falar poderosamente aos nossos corações, Deus. Nós nessa noite nos submetemos à Tua palavra, Deus. Basta apenas uma palavra e nós prosseguiremos, nós não desistiremos. Ó Pai amado, nessa noite, Deus, que possamos ser tremendamente impactados, não por aquilo que queremos ouvir, mas por aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos alertar neste lugar. Deus amado, que possamos ter a mesma fé que houve daquela menina, que houve também em Naamã, Senhor, para podermos ver em nossa vida o Teu milagre. Muito obrigado por tudo, é assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós percebemos a forma como Deus, Ele nos ama, e Ele é um Deus revestido de graça e de misericórdia. A gente vai perceber que as bênçãos do Senhor, elas estão sobre nossas vidas, muitas vezes a despeito daquilo que eu e você possamos fazer. Nós, muitas vezes, em nossa condição de pecado, em nossa maldade que é no nosso coração, Deus, rico em graça e misericórdia, Ele resolve nos abençoar. E quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós nos deparamos constantemente com histórias de graça e misericórdia, onde o Senhor, Ele intervém. E quando nós nos deparamos justamente com o capítulo 5 de 2 Reis, nós nos encontramos aqui, como eu já disse, uma das histórias mais conhecidas da palavra, sobre a cura de Naamã. É interessante porque há uma peça-chave dentro dessa história que muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque
5, um homem chamado Naamã. Nós vimos que ele é um homem poderoso, é isso que o versículo 1 está nos dizendo. Ele é o capitão do exército da Síria, ele é um homem ali que foi adiante, que venceu a guerra, um homem de respeito. E a Bíblia vai nos dizer nesse mesmo versículo 1 que foi o Senhor que deu livramento aos sírios por meio de Naamã. Olha que coisa interessante, Deus é um Deus que muitas vezes nós pensamos que apenas está abençoando o seu povo, mas aquilo que a palavra está nos dizendo nesse momento é que o rei da Síria tem a vitória por meio de Naamã, que é um homem ímpio e não conhece o Deus de Israel. Mas Deus ele está atuando em toda a história. Aleluia. Até mesmo uma situação aquela que parecia ser impossível, um homem ímpio, Deus disse: eu vou dar vitória porque é meu nome que deve ser glorificado. E aquele homem era um homem leproso, ele era poderoso, mas era leproso, ele era doente, ele precisava da ajuda do Senhor. O que adiantava toda a sua honra, toda a sua glória, tudo aquilo que ele possuía, toda a sua pompa de vitória? Imagine só, provavelmente um homem que foi ali honrado, coroado, um homem que estava ali, provavelmente o rei chegou a ele, deve ter dado muitas honras, mas ele não poderia ter aquilo que era de mais precioso, que era a sua saúde. Mas há algo interessante, porque no versículo 2 nós somos agora apresentados, né? Isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia, ela nos mostra tantos detalhes que talvez qualquer outra religião do mundo não demonstre. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que um homem ímpio é abençoado por Deus. E no versículo 2 nós estamos agora justamente apresentados a uma menina. E é por isso que primeiramente nós podemos falar que quando a fé nasce no anonimato, nós podemos perceber o poder de Deus. Agora o versículo 2 vai nos dizer que os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido contra a terra de Ismael uma criada pequena, uma menina, e ela servia a esposa de Naamã. Então provavelmente essa menina, né, a gente não sabe o nome dela, não é nos apresentado. Ela não tem família, pelo que a gente percebe, ela não é da Síria. Ela é uma menina que provavelmente não tinha nenhum salário, ela não recebia nada, provavelmente férias, ela não tinha feriado, ela não tinha folga, porque afinal de contas ela era uma escrava. E o mais interessante que a gente pode pensar aqui, com certeza, é o texto está nos dizendo que os sírios, versículo 2, haviam saído em companhia e haviam trazido cativa. Ela foi sequestrada de sua família. E talvez ela perdeu a sua infância, talvez ela tenha perdido a sua adolescência. E imagine o que é que Deus está fazendo justamente agora. Deus ele começa a transformar esse cenário de completo caos para que o nome dele possa ser glorificado. Porque quando essa menina agora ela entra na história, nós começamos a perceber que havia algo diferente em seu coração. Ela não olhou para a situação na qual ela estava. Ela começou a olhar além e perceber: eu estou aqui nesse lugar, mas eu vim para esse lugar com um propósito. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Olha só aquilo que vai acontecer nesse momento. Porque provavelmente ela conhecia a história do povo de Israel. Ela sabia que o antepassado seu também, da mesma forma, tinha passado pela mesma situação na qual ela passou. Quem não lembra da história de José? Vendido pelos seus próprios irmãos, foi enviado ali para o Egito. Ele estava ali como escravo, ele foi preso, ele foi humilhado, mas ele sabia que Deus tinha um propósito em sua vida. Todos nós nos recordamos quando José teve encontro com seus irmãos, agora José como governador do Egito. Ele poderia muito bem se ligar aos seus irmãos porque o haviam vendido como escravo para o Egito, mas anos depois, José olha para aqueles homens, né, lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8, e vai dizer: não foram vocês que fizeram isso, mas foi o Senhor que me permitiu que eu viesse até aqui para que eu fosse adiante, para que deu a fome que se alastrava pelaquela região naquela época, o povo do Senhor fosse poupado e preservado em meio a uma situação de caos, em meio a uma situação de desastre.
José olhou para a situação e pôde ver a provisão e a providência do Senhor. E a história também está nos falando a respeito disso, que também aquela menina estava olhando para aquela situação e não percebendo como uma situação de caos. Ela estava olhando naquele momento para aquela prisão, para aquela servidão em um país estrangeiro, longe da sua família, longe da sua nação, outra cultura, longe do povo de Deus. Ela começa a perceber: Deus me trouxe aqui para cumprir com um propósito, porque ela sabia que o Deus de Israel continuava salvando, embora o cenário de caos fosse generalizado, embora o cenário fosse de esfriamento espiritual. Porque quando Deus ele nos chama, a gente pode muitas vezes estar com Elias, tá? Também, se eu ter passado essa menina dentro da caverna, dizendo: Senhor, só restou eu. E Deus está dizendo: ainda restam 7 mil que não se dobraram do barro. Amém. Por isso que quando eu e você podemos olhar para com os olhos naturais a situação que parece ser ruim, nós começamos a perceber que Deus está agindo a despeito de qualquer circunstância. Ele está trabalhando por aquele que nele espera. E é por isso que agora ela vai justamente dizer no versículo 3, e olha só que interessante a minha tradução, ela está dizendo aqui: e disse a sua senhora, quando ela se vira para ela: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela poderia olhar para aquele homem, ela poderia ter olhado para aquela mulher e ter dito: eu estou numa situação de escravidão, de prisão, o que é que eu vou fazer? Você acha que eu vou agir agora nesse momento com maldade? E ela diz: não, ela começa agora a mudar a cultura. Talvez os sírios fossem pessoas assim, afinal de contas eles não sequestraram ela. Mas agora nesse momento ela decide: eu vou agir com compaixão e com misericórdia, porque ela sabia que tinha recebido uma palavra de Deus e que ainda havia profeta em Israel. São as situações que acontecem muitas vezes em nossas vidas. Nós somos colocados diante de circunstâncias, somos colocados através de tantas coisas, tantos problemas, que a vontade que nós temos é chutar o pau da barraca, como diz o ditado popular. Mas o que é que eu e você devemos fazer? Aquilo que a palavra está nos mostrando diante da situação. Em vez da cultura do mundo prevalecer, uma cultura que se deve pagar o mal com mal, nós nos levantamos e dizemos: não, nós faremos aquilo que a palavra está nos dizendo, e nós nos manteremos firmes em posição, sabendo quem nós somos no Senhor. Afinal de contas, ele passou agora semana passada da Páscoa, quanto Cristo sofreu e o preço que ele pagou por mim, por você, mas mesmo assim ele continuou que obediente, servo até a morte e morte de cruz. Ela poderia ter pego tudo de ruim da sua vida, ter olhado para aquela situação, para toda aquela perspectiva, olhado para aquele homem, ter festejado coisa boa, ele está leproso, ele vai morrer, vou me livrar dele. Mas ao contrário, ela olhou para aquilo e fez: esse é o momento ao qual Deus ele pode manifestar a sua graça e misericórdia. Quando nós caminhamos adiante do texto, eu não vou parar para ler, senão a gente vai demorar mais um pouco, mas perceba só o cenário a qual se instala aqui, né? Nós lemos até o versículo 4, que diz que: e um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que era Israel. Havia alguém na casa de Naamã que pegou aquela informação a qual aquela menina disse à esposa de Naamã, disse: Naamã, olha o que eu ouvi na tua casa. E Naamã agora vai para o rei, vai pedir para o rei: olha, eu preciso ir até Israel. E ali ele acha que vai de alguma forma comprar a bondade e o favor de Deus. Mas nós sabemos que no Evangelho as coisas não são assim. Nós não conseguimos comprar o favor e a graça de Deus. Então ele pega ali, desce, vai para Israel, chega lá com toda a riqueza, com toda a sua pompa, achando justamente que o amor de Deus, que a salvação, que a cura se compraria com alguma coisa. E nós nos reparamos frequentemente na palavra com esse tipo de coisa, mas não é desse jeito. Nós percebemos agora que dentro de casa mesmo eles mandam um recado pelo servo para Naamã, dizendo: vá lá no Jordão, mergulhe 7 vezes, você será curado. E o texto vai nos mostrar que nesse momento agora Naamã enche seu coração
mergulhar nesse rio aqui, vou fazer isso não. A gente percebe lá no versículo 13 que há um servo muito sábio que chega para Naamã e diz: Naamã, se ele lhe dissesse ou lhe pedisse qualquer coisa, você não ia atender porque você não serve. Ele está certo. Há muitas vezes também da mesma forma em nós, porque segundo, quando a ordem de Deus ela nos parece estranha, nós temos dificuldade em confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque a gente olha para a situação, quando nós vimos, Deus mostra que aquela menina ela tem uma atitude completamente diferente. Diante do sinal de carro, de escravidão, ela faz: eu preciso viver para que o Senhor seja glorificado. E agora nós deparamos com esse homem aí, ele olha para o orgulho dele: eu não vou terminar nesse rio não. O homem, eu pensei que ele ia vir até mim, esse profeta, e o profeta não veio para me dizer o que deveria fazer, era melhor ter ficado lá em Damasco. Mas é esse o cenário ao qual Deus ele quer atuar. Quando aquele servo fala para aquele homem faz o que agora? Ele se mergulha. É tanto que o versículo 14 do capítulo 5, se você puder acompanhar a segunda letra, diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou purificado. Olha só. Ele não queria inicialmente obedecer, afinal de contas, aquele homem que era grandioso, que o versículo primeiro está nos dizendo, ele estava olhando para os olhos naturais, ele estava olhando para si mesmo dizendo: isso não vai acontecer, o mergulho no rio vai me curar, mas era a palavra que o homem de Deus tinha dado a ele. E é muito difícil quando nós também não queremos ver, nós não queremos obedecer a palavra de Deus. Quando nós olhamos para as situações da nossa vida e muitas vezes nós queremos parar. Mas quando o Senhor nos dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Perceba aquilo que acontece lá, né, em Lucas capítulo 5, versículo 5. Jesus está ali com Simão Pedro, e é justamente o momento ao qual nós ouvimos falar, né, da pesca maravilhosa. A palavra a qual Simão Pedro vai dizer justamente: sobre tua palavra lançarei as redes. Quando eu e você estamos diante de uma situação, estamos na caminhada, parece que muitas vezes, eu até confesso que eu olho e faço assim, parece que as coisas elas não mudam, que o cenário parece que não vai ser alterado, parece que não está tão monótono, né? Está tudo acontecendo de um jeito, não tem algo novo como nós cantamos aqui nessa noite. Parece que as coisas elas não vão melhorar, mas nós obedecemos a palavra do Senhor. Porque quando nós estamos sob uma palavra, não importa o cenário, não importa a visão que eu e você estejamos tendo, nós apenas lançaremos a rede. Nós apenas confiaremos naquele que pode todas as coisas. Eu fico impressionado muitas vezes, até eu converso com alguns amigos e falo isso às vezes na igreja, e eu digo, até no meu trabalho eu comento, eu digo: não é possível que um cristão ele possa viver a sua vida de uma vida monótona. Eu digo o seguinte, que como é que eu não vivo minha vida por fé? A palavra vai nos dizer isso, que nós não vivemos por vista, por aquilo que nós vemos, nós vivemos por fé. E como é que muitas vezes nós preenchemos o nosso coração com tantas coisas ruins e negativas? Tem pessoas que parecem que só se alimentam de notícias ruins. Parece que quanto mais há mentiras, há fofocas, há coisa ruim, negativa, é doença, é tanta coisa. Eu trabalho, muitas vezes as pessoas chegam para mim, eu digo: eu gostaria que a gente não conversasse a respeito disso, porque parece que tem pessoas que vivem em uma vida onde o cenário, caso Deus tenha dado tantas bênçãos, e você não conhece pessoas que chegam para você e falam: olha, minha vida está muito ruim, Deus não me abençoa, Deus não me dá dinheiro, Deus não me dá saúde, Deus não me dá aquilo, e começa a murmurar. Mas sabe o que é isso? É a partir do momento que eu tenho que ter o entendimento, como aquela menina teve mesmo a situação de causa, ela se lembrou ao profeta Israel. Da mesma forma que José era dos seus irmãos, ele lembrou, Deus me mandou adiante para salvar a geração. Deus ele tem um propósito na vida de cada homem, de cada mulher. Nós não vivemos por acaso, tudo é para a glória dele. Então que possamos encher nossas mentes justamente, em vez de coisas ruins, nós
nós não vivemos e cantamos aquilo que diz a palavra, a gente morre. Porque nós vivemos sem esperança. Por isso, nessa noite, renove no seu coração as esperanças e a promessa que Deus tem para a sua vida. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé no Senhor. Eu tenho promessa, vocês também têm promessa do Senhor. Tem experiências que nós vivemos e fazem com que a nossa fé ela possa crescer cada vez mais. E algo tão interessante, eu lembro que nem alguns aqui conhecem muito bem, eu sei que alguns até já ouviram falar do Prometeu Projeto Missionário da Câmara Brasileira. Eu lembro muito bem que eu estava em 2017 na Santa Paz, ali em janeiro. E eu sempre gosto de falar a respeito disso, porque foi um momento para qual Deus trabalhou muito em meu coração. Eu estava com o meu coração tão destruído, lacerado. E Deus ele se utilizou daquele momento para usar uma serva do Senhor, uma missionária para mim naquele dia, que chegou para mim e falou justamente a respeito daquilo que eu estava passando. E eu lembro muito bem que ela diz dessa forma, que Deus ele estava preparando a minha esposa, e que ia demorar um pouco, porque eu precisava ser preparado e ela também. E eu guardei aquilo no meu coração. Quase 2 anos depois foi quando eu conheci a minha esposa. E sabe o que foi interessante? Eu era uma pessoa que eu fugia do propósito de Deus na minha vida, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé, e Deus ele nos chamou a cada um de nós para que não desejo glorificado. E muitas vezes nós entramos no caminho, e eu confesso, entrei por um caminho de um transtorno de ansiedade tão grande, porque simplesmente eu não queria fazer a vontade de Deus. Por anos o pastor Jailson Félix dizia para mim: mas por que você não vai para o seminário? E eu dizia: não, pastor, deixa eu terminar a minha graduação, eu vou fazer uma pós-graduação, pastor, lá no trabalho está melhor. E eu resistindo. Chegou um momento onde Deus ele começou a tocar na minha vida em diversas áreas, a ponto que eu morava com meus pais ainda, um caos dentro da minha casa. Meu pai chegou a entrar numa depressão, a situação financeira, as coisas começaram, eu sofri perseguição no trabalho, as coisas começaram de uma forma, e eu dizendo: meu Deus. Mas o que é que eu achava? Eu achava que eu era autossuficiente, que eu poderia pelas minhas próprias forças, que eu não precisava cumprir a vontade do Senhor. Mas havia uma promessa, havia uma palavra sobre a minha vida. E eu lembro que quando eu fui começar a namorar com minha esposa, eu cheguei justamente para ela e fiz dessa forma: eu já abri mão de todos os meus pontos e querer, estou cumprindo com a vontade de Deus. Porque quando o pastor já chegou para mim: olha, você é do seminário. Tá bom, pastor, eis-me aqui, eu vou. Ia para as aulas, eu lembro que eu estava todo dia de noite na semana, e ficava: meu Deus do céu, mas Deus ele ia renovando as forças. Eu lembro que no meu trabalho, eu passava lá, tinha a final da tarde, e a aula era de noite, entre o intervalo ali de passagem, fechava lá tudo, e eu ficava lendo a palavra. E de repente, às vezes ficava em vigia, ficava com a que era da limpeza, e eu começava ali a pregar a palavra para aquelas pessoas. Aprendi no seminário e passava adiante. E eu lembro muito bem que quando eu fui começar a orar com o Célio, eu cheguei desse jeito e fiz: você está disposta a ser esposa de pastor? Aí a bichinha olhou para mim. Meu Deus do céu, começou a chorar, não disse nada. Mas eu tinha uma palavra. Aquela missionária Deus usou ela desse jeito: quando você encontrar a que será sua esposa, ela não irá com o seu ministério, mas não se preocupe, porque o Senhor vai tratar de convencer o coração dela. E aqui, pense só, passou 2 anos no meu coração, ó. Aí eu olhei para ela e fiz desse jeito: Deus me disse que se for você a minha esposa, Ele vai convencer seu coração, então eu não vou me preocupar. E guardei aquilo. Aí ela foi para o pastor, né, que ela era batista, e fez: olha, pastor, eu vou casar com o Tássio. E ele disse que vai ser pastor. E o pastor dela olhou para ele e fez: eu não via você se não fosse casada com o pastor. Então quando ela voltou para mim com essa história, aí eu disse: rapaz, Deus é fiel realmente, não tem para onde. Porque Deus ele é aquele que também marca encontros. Ele é aquele que renova as suas promessas. Se nós estivermos apenas vivendo por vista e não
Teu pai? Quase 30 anos orando pelo pai dela para ele largar o vício da bebida. E hoje ele é um homem de Deus, convertido, crente, não falta um culto, só toca e louco para o Senhor. Glória. Você quer desistir da caminhada? Não desista. Continue perseverando e confiando no Senhor, porque Ele é aquele que cumpre as suas promessas. Por isso Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas vezes a palavra a qual Deus nos dá, ela parece estranha, ou ela parece pequena e simples demais. A dificuldade do nosso coração até mesmo de simplesmente perdoar, suportar as aflições assim como Cristo suportou. Mas quando nós olhamos e pensamos, precisamos obedecer a palavra de Deus, nós estamos sob uma palavra. O que será que Deus ele requer de você nessa noite? O que será que Deus ele quer que você nessa noite possa doar o seu coração? Quantas experiências, quantas coisas maravilhosas Deus ele tem para a sua vida, e muitas vezes você resiste em não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E durante até esse período eu lembro que eu estava indo até, por exemplo, para o Promir, e aconteceu que um amigo meu, ele precisava do valor da inscrição, e ele não tinha porque estava desempregado. Eu também estava naquele momento com uma situação financeira terrível. Aí eu peguei o dinheiro e disse: eu vou pagar a sua inscrição. Pai Deus, meu Deus, pela fé. E eu lembro que passou o projeto, já no dia seguinte eu fui convidado para pregar uma igreja. Olha como Deus faz as coisas. Quando terminou a pregação, uma pessoa não esperava, chegou com um envelope e fez: olha, uma oferta para o senhor, tá certo? Quando eu abri, era exatamente o valor da inscrição que eu tinha pago para esse ano. Sabe o que foi mais interessante? Na época eu tinha uma moto, eu saí e ele morava ali, 8 ali das Armas. Eu fui: rapaz, eu vou lá. Eu sabia que tinha um culto jovem, eu disse: eu vou passar lá, saiu no sábado, e vou dizer a ele como Deus é fiel. Aí quando eu entro, subo ali em 8 naquela avenida das Armas, ele está sozinho caminhando ali na feira. Olha que coincidência, não ia acontecer um negócio desse. Eu olhei para ele e fiz: olha só o que é que Deus fez. E mostrei a oferta. Ele falou: meu Deus, eu disse: como vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor? Como vale a pena servir a Ele? Porque Deus é aquele que cumpre com suas promessas. A gente faz o quê? Doa, entrega, e é Deus quem nos retribui. É por isso que quando nós nos tornamos pequenos, Deus ele é exaltado. O versículo 14 nos mostra isso. Então, versículo 14 do capítulo 5 de 2 Reis: então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e era carne, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Perceba aquilo que a palavra está nos dizendo, que aquele homem, diante daquela situação, agora se torna limpo. E o autor do texto de 2 Reis, ele faz uma brincadeira. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o versículo 1 está nos dizendo que ele era um homem poderoso, valente, agora o versículo 14 está nos dizendo que ele se torna um pequeno servo, uma pequena criança. Para que Deus ele possa nos abençoar, precisamos descer. Precisamos que o nosso orgulho caia por terra, para que o Senhor ele possa ser verdadeiramente glorificado. E algo extraordinário acontece. O versículo 15 vai nos dizer que então retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Veja aquilo que Deus está fazendo agora nesse momento. Deus ele usa naquela situação para que agora aquele homem poderoso, aquele homem valente se torne um pequeno servo, uma pequena criança, e possa ser agora o Senhor exaltado. E ele vai dizer: não há Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. É da mesma forma que Filipenses 2:7 vai nos dizer que Cristo Jesus ele
também se tornou servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O mesmo exemplo. Quando nós colocamos por terra o nosso orgulho, quando nós colocamos por terra a nossa vontade, para que a vontade do Senhor ela possa prevalecer, nós começamos a experimentar de coisas extraordinárias. Que nessa noite eu e você possamos perceber isso. Deus, Ele está se utilizando de situações que muitas vezes nós não conseguimos observar, nós não conseguimos perceber, para que possamos experimentar o novo do Senhor, para que possamos viver novos recomeços, viver verdadeiramente uma vida extraordinária, para que possamos caminhar ao final. Nós podemos extrair 3 verdades desse texto. Que primeiro, que devemos ser fiéis onde o Senhor Deus Ele nos plantou. Se Deus Ele colocou você em um lugar, não é por acaso. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você precisa refletir a glória do Senhor. Você precisa ser bênção na vida do seu irmão, seja no seu trabalho, seja na sua escola, faculdade, na sua casa, onde quer que você esteja, junto com a sua família. Não vale a pena você ter uma cara aqui na igreja e outra cara em sua casa. Seja fiel, mesmo que ninguém veja. Deus Ele quer que você viva para a glória dele. Deus Ele quer que você, como essa menina diante de uma situação improvável, olhou para aquele cenário de casa e disse: eu permanecerei fiel ao Senhor. Segundo, obedeça a palavra, mesmo que pareça ilógico, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça difícil. Diga: Senhor, eu permanecerei, eu não desistirei, eu confiarei e obedecerei a tua palavra, porque mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele cumpre com sua promessa, Ele cumpre com sua palavra em nossas vidas. Não vamos desistir. E terceiro, devemos sempre nos humilharmos diante do Senhor, e Ele será glorificado através de nossa vida. Que tenhamos isso arraigado em nosso coração, que possamos, em meio a toda e qualquer circunstância, não desistir, porque sabemos que o Senhor Ele tem cuidado de nós. Que sejamos, que possamos ser realmente achados como servos bons e fiéis naquele dia, quando Ele retornar. Ele olhará para cada um de nós e vai dizer: o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? E a gente vai ouvir dele: servo bom e fiel. Já imaginou ele dizendo: ser bem-vindo? E a gente na glória, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Amém? Nesse momento eu queria que você ficasse de pé, e eu quero orar por sua vida, e eu quero encerrar louvando uma canção, para que nós possamos sair desse lugar com o coração regozijando daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei como você chegou até esse lugar, eu não sei o que você colocou de expectativa em seu coração, mas eu sei que Deus, Ele tem coisas maravilhosas na sua vida. Enquanto nós nos colocamos no propósito a qual Deus Ele fez para mim e para você, as coisas elas começam a arrumar de maneira e de forma extraordinária. Então eu quero que você curva a sua cabeça, que você apresente sua vida e diga: Senhor, nesse momento eu preciso de Ti, Pai, eu preciso da Tua graça e misericórdia. Eu não irei temer diante das circunstâncias, mas confiarei, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que cuida dos seus, é aquele que trabalha por aquele que nele espera. E nós estamos aqui nessa noite, ó Pai amado, nesse momento, Deus, aqui nesse lugar, há filhos, há filhas teus, Pai, há servos, servas do Senhor, que, Pai, nesse momento chegaram desse lugar. Eu não conheço a situação a qual eles estão passando, Deus, mas o Senhor é aquele que sonda os corações. O Teu Espírito Santo é aquele que vai no mais íntimo, no mais profundo, ó Deus. E eu não sei aquilo, Pai, a qual a palavra tocou os corações, mas eu sei que o Teu Espírito Santo falou poderosamente a pessoas neste lugar, talvez desanimadas, talvez precisando de um conforto, talvez precisando de um propósito, e o Senhor é aquele que nos dá destino. Ó Pai amado, mostra o Teu favor sobre cada vida neste lugar, mostra que o Senhor ainda está com eles, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, que não haja medo, que não haja orgulho,
confiamos em Tua palavra e sobre a Tua palavra, Deus, nós nos seguiremos. Nós não desistiremos, Deus. Nós nos agarraremos a ela, para que em nós o Teu nome seja glorificado, Deus. Para que em nós, Pai, possa ser gerados frutos, Deus. Por mais que nós não consigamos enxergar ou ver, Deus, que estás trabalhando, Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus, por obrigado, Senhor, por misericórdia, meu favor, Senhor. Amém, Jesus. Amém, né, igreja? Louvado seja Deus. Deus abençoe este lugar verdadeiramente. Os avisos da semana. Então, enquanto eu preparo o aviso, eu tenho 2 avisos para dar. Já está pronto? Não? Está certo. O primeiro é que temos ali um vaso, né, que a igreja está fazendo uma rifa. E aí você vai ter 2 pontos positivos. O primeiro, você vai abençoar a igreja, né? Quando você comprar o seu ingressozinho, procure Livramento. Ou então, quem estiver vendendo também vá lá. Se você não pegou o carnezinho, também ajude. E o outro ponto positivo, você vai ter um vaso muito bonito e chique, feito pelo irmão Flávio e arrasa na sua casa. E ainda quem quebra, na Conceição já pode dar uma planta dela. E abençoar. Agora que o povo vai comprar, agora que o povo vai comprar, né? Não esqueça de abençoar a igreja, né? Porque temos muitos objetivos, os desafios são grandes. E o outro aviso é o seguinte: nós temos lá na Bíblia que diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E temos 3 formas de fazer isso: indo, orando e contribuindo. Muitas vezes a gente não pode ir, né? Mas a gente pode orar e pode contribuir. Temos uma missionária na nossa igreja e ela precisa, irmão. Ela precisa que você ajude. Ajude com 10, seja lá com o que for. Não foi ninguém que me pediu para dar esse aviso. Mas a gente sabe que tem necessidade, que ela paga passagem para ir para o seminário, que ela paga mensalidade lá. Então, assim, os desafios para ela são grandes. Então, ajude com o que Deus colocar no seu coração, né? Porque eu sei que hoje todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus apelos financeiros, mas eu sei que se você se esforçar, você consegue. Amém? Eu creio, porque Deus é fiel e Ele te honra, irmão. Quando a gente abençoa a nossa igreja, Ele te honra verdadeiramente. E aí, irmãos, os avisos ainda não dá certo, mas então vou fazer o seguinte: o aniversariante da semana, quem foi? Você teve o irmão Val, para ele vir para a gente estar orando. Edivaldo. Vânia não veio, né? Pode vir, irmão, para estar orando. Mas eu disse que a festa é na casa dela. Ah, esqueci dessa parte. Mas ele não veio. Aí não mal, né? Foi aniversário. Aí eu vou chegar aqui. Não, acho que ele não veio. Então eu gostaria de convidar o pastor, né, primeiro para estar orando pelo aniversariante e depois encerrando. Como o pessoal não conseguiu liberar os avisos, né? Nas terças nós temos orações, na quinta temos um estudo, sexta-feira vai ter reunião das mulheres, reunião dos homens também, então seja reunião das mulheres e dos homens, e no domingo, né, o nosso grande culto de adoração ao Senhor. Eu gostaria de convidar o pastor. Eu olhei para ele e disse: meu Deus, eu conheço esse rapaz, eu não sei. Aí fiquei querendo lembrar. E depois foi Tiago que disse: ele vinha muito aqui para a igreja. Então foi muito bom ter o Senhor aqui novamente. Então, uma alegria, né, para nós. Amém? Eu acho que eu não tinha barba, né? Não tinha não. Faz muito tempo que eu acho que eu vinha por aqui 2012, 2013, não tem tempo, viu? Mais de 10 anos. Vamos ler. Sim, eu vim. Verdade, tinha que pregar num evento do jovem, foi? Amém. Vamos estender nossas mãos, abençoar o dia do irmão Valdo, amém?
Senhor Deus e Pai, nós nesse momento, nós louvamos a Ti, nós agradecemos nesse momento tão especial, Pai, no qual nós estamos aqui com o nosso irmão Erivaldo. Ó Pai amado, juntamente com a igreja, nós abençoamos sua vida, Pai. Que data festiva, ó Pai amado, nós celebramos por mais uma primavera que o Senhor concede, de graça, de misericórdia, e nós queremos rogar, Senhor, sobre a vida dele, bênção sem fim, muita paz, em nome de Jesus, seu coração, alegria, que saúde também, Pai, que todos nós precisamos, nesse momento ele possa ser tocado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que venha ser renovado as suas forças, que em nome de Jesus ele inicie esse novo ciclo com o coração repleto de alegria, sabendo que o Senhor tem cuidado dele, da sua família, em todas as áreas, Pai. Ele possa verdadeiramente ver Jeová Jireh, Deus provedor, cuidando de todas as coisas, e juntamente com seus irmãos aqui na igreja local, servindo, se doando e mostrando, Senhor, refletindo a Tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar encerrando também, amém? Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti por esse momento, por esse culto tão abençoado. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos Teus filhos. Dá-nos uma semana debaixo da Tua graça, Pai, que possamos vencer as nossas batalhas e guerras, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com todas as situações e nos lembrarmos a qual Deus nós servimos. Ó Pai amado, vai conduzindo cada um em paz, segurança seus lares, livrando de todo mal, de todo acidente, e que possamos retornar em alegria, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Amém. As bênçãos. A bênção. Com o amor de Deus, nosso Pai eterno, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja do Betel Brasileiro Cidade Verde diz: